Olá, Shalom, paz e graça a todos os nossos amigos, telespectadores que vão estar conosco neste programa que está tomando uma repercussão muito grande. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Assunto Direto, com um tema hoje maravilhoso, especial, né? Para o Dia das Mães, o mês das mães. Porque o Dia das Mães, na minha concepção, são todos os dias. Todo dia é o dia da mãe. Por mais que a mãe já tenha criado os seus filhos e os seus filhos já tenham criado outras famílias e ter seguido as suas vidas, o dia da mãe é diário. O dia da mãe é único e o dia da mãe é todo dia. E hoje, como sendo este podcast especial, hoje eu não trouxe um convidado, porque eu quero trazer um assunto direto para o teu coração, mamãe. E quando fala-se mãe, eu quero mandar um beijo para minha mãe, eu quero mandar um beijo para a mãe dos meus filhos e que Deus possa derramar chuva de bênçãos poderosas sobre a vida de cada uma de você, mamãe, né? Você que tem vó, você que ainda tem vovó e a vovó ainda é viva, avós são mãe duas vezes, né? É como eu sou vô duas vezes, pai, e é gratificante e edificante poder estar falando sobre esse assunto que Deus colocou no meu coração e eu quero trazer aqui para você. Hoje o assunto vai ser direto, não trouxe nenhum convidado, porque eu entendo que nós vamos ter esse papo olho no olho. Então você que já está nos acompanhando, já entrou aí no nosso podcast, você pode já ir compartilhando, né? Vai compartilhando com os teus amigos, com as tuas amigas, vai compartilhando com aquele que você acha interessante esse tema, este assunto, e eu quero que você curta nossas redes sociais, aí, assunto do podcast, assunto direto, a minha página pessoal também lá no Instagram, lá no Facebook, Apóstolo AP Jaime Lopes, e vamos juntos mergulharmos profundamente nesse tema que é a saúde mental do homem. E no direto ao assunto, nesse nosso tema tão emblemático, falando sobre assunto mental do homem, semana passada, depois de ter entrevistado o Vitor e o Pedro Denardim, maravilhoso as concepções, entrevistamos também um amigo Pedro, o psicólogo, onde foi falado muito sobre a saúde mental do homem, também aqui o apóstolo Alex Lopes, que também falamos sobre esse tema, a saúde mental do homem, e identificamos algo interessantíssimo nesses 3 podcasts que nós fizemos. Algo que me levou a mergulhar um pouco mais nesse tema, de como está a saúde mental do homem como um pai de família, do homem como um empresário, do homem como um líder, do homem como um pastor, como um sacerdote, do homem como um colaborador dentro de uma empresa, o homem como um psicólogo. E hoje eu quero trazer esse tema, a saúde mental do homem como um filho. E falando como um filho, nosso assunto direto, que é o tema, o nome do nosso podcast, eu quero dizer para você que a semana passada eu, saindo aqui do programa na parte da tarde, uma amiga de muitos anos me liga, parabenizando pelo trabalho desse tema tão escondido, tão secreto, que é falar sobre a saúde mental do homem. E eu conversando com ela, que acabamos ficando, eu acho que uns 20 minutos ou mais, eu quero glorificar a vida dessa minha amiga e também quero glorificar e dizer muito obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão me mandando mensagens, né? Que cada podcast tem feito a diferença verdadeira na vida das pessoas. Hoje eu quero falar sobre esse assunto muito emblemático, mas como filho. E eu conversando com essa minha amiga, nós entramos num contexto mais profundo, porque quando se fala em saúde mental do homem, podemos falar também em criação.
Criação, como eu fui criado com os meus 52 anos, a forma que eu tenho de pensar, a forma que eu tenho de educar o meu filho, de ter um relacionamento com os meus filhos, criar os meus filhos, a forma que eu fui criado pela minha mãe, né? A forma que eu vejo a minha esposa criando os meus filhos, a forma que eu vejo os membros da igreja, as mães, as irmãs criando seus filhos, como eu vejo as grandes mudanças de cultura. Por que mudança de cultura? Cada lar tem uma forma diferente de educar um filho, de criar um filho, de tratar como um filho. Cada escola tem uma cultura diferente de ensinar um aluno, de trabalhar com um aluno, de educar um aluno, né? Cada sistema, vamos dizer assim, cada país, cada cidade tem uma cultura diferente de criação dos seus filhos, de educação dos seus filhos. E quando eu vejo essa situação, eu fico muito perplexo em tentar identificar algo chamado saúde mental do homem. E a saúde mental do homem começa desde a infância. E é isso que eu e essa minha amiga, nós conversamos bastante via telefone sobre a saúde mental do homem já na infância. E eu, durante essa semana que passou, da semana passada para essa semana, eu comecei a mergulhar e buscar o conhecimento deste tema tão polêmico. Porque hoje nós vivemos... Agora na Páscoa, vou bater de novo na Páscoa, foi um final de semana alarmante, porque tivemos aqui dentro do nosso estado 10 casos de feminicídio. E por que nós tivemos esses 10 casos? Por que nós tivemos este número alarmante de 10 casos dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul de feminicídio? Estamos falando aqui dentro do Rio Grande do Sul. Não estamos falando de Santa Catarina, não estamos falando do Paraná, não estamos falando de São Paulo, não estamos falando do Brasil, não estamos falando da América Latina e não estamos falando do mundo. Porque o feminicídio que se levantou essa bandeira aqui no nosso estado é algo que acontece generalizado em todo o planeta. É algo que está em todo o planeta. Essa situação do homem ter a mulher como um objeto, ou uma pessoa ter outra pessoa como um objeto, eu comecei a tentar entender e entrar dentro das mentes do homem para poder entender por que deste feminicídio, por que dessa situação que de uns anos para cá vem crescendo cada vez mais de forma alarmante. Há 30 anos atrás, há 25, 35 anos atrás, não se ouvia falar em feminicídio. Mas será que não existia o feminicídio? Existia o feminicídio, mas de forma bem menor. E por que começou-se de alguns anos para cá essa situação do feminicídio? Vou eu aos estudos, vou eu a buscar entender e compreender, e eu chego nesta tarde para levantar um assunto polêmico, e eu quero que você que estiver nos assistindo vá nas redes sociais e deixe o teu pensamento, deixe a tua mensagem, deixe o que você acha, deixe o que você imagina, deixe o seu pensamento, o que você acha nos nossos comentários das nossas redes sociais. E o que durante essa semana eu mergulhei para poder tentar entender sobre este assunto da saúde mental do homem, que leva um homem a cometer um crime de feminicídio. Voltando a 35 anos atrás, eu começo a me lembrar da minha criação. Como fui criado, como foi os meus dias de infância, como foi os meus dias de adolescente, como é o meu dia como um homem, como um pai, como um empresário, como um pastor. E eu busco toda esta minha bagagem, desde lá dos primórdios da minha infância,
a buscar a educação, a buscar o respeito cujo qual a minha mãe me ensinou. E agora eu vou entrar no assunto polêmico. Eu vou lembrar também das varinhas que me fizeram, das varas de marmelo, vara da árvore do chorão, do chinelo, que me fez por muitas vezes parar e refletir aquilo que eu estava fazendo de errado, segundo a concepção da minha mãe. Eu me fiz lembrar o tempo, o dia exato que eu estava secando uma louça do lado da minha mãe, pequeno, devia ter ali os meus 7, 8 anos, e cujo qual eu falei um palavrão. E a minha mãe, sem piscar, para me corrigir, para me colocar respeito sobre a minha vida, para mim ser um homem educado, ela fez o quê? Ela fez sim. Ela pegou a varinha, mas ela pegou também dentro da geladeira, um vidro que tinha uma pimenta malagueta, a vermelhinha, aquela dedo de dama, que ela mesma fazia, ela mesma curtia, aquela que só no respirar já ardia. Ela pegou aquele vidro de pimenta, ela colocou uma colher lá, ela me atirou no chão, botou o pé no meu pescoço e meteu uma pimenta daquelas ali na minha boca. Para os protetores agora das crianças e dos adolescentes vão dizer: ai, mas aquele tempo era um tempo horroroso, onde os pais quase massacravam e matavam seus filhos. Ai, corrigir com vara é um absurdo, mas só um pouquinho. Mães que educam os seus filhos com uma correção exímia, se orgulha dos filhos lá adiante. As pessoas que têm acima de 45 anos, de 50 anos, que vão lembrar da forma que foram educados, vão relembrar este tempo e vão agradecer o tempo o tempo onde a varinha exercia um papel fundamental na educação de uma criança, mostrando o que ela podia e o que ela não podia fazer e as consequências que ela tinha quando ela ultrapassava um limite. E hoje em dia os pais querem dizer não à palmada. As mães vão corrigir os seus filhos, que é uma vergonha. Ai, filhinho, eu vou me ajoelhar na tua frente, vou te dar um tapinha de luva e tu não faz mais isso. E vão se criando homens fracos, homens frouxos, homens irresponsáveis, homens sem caráter, sem juízo, e que no final dos tempos acabam fazendo o quê? Num simples momento de rejeição, não aceitam serem rejeitados. Estou falando com você que se acha um rejeitado da natureza. O que faltou em você, na sua vida, homem, foi a vara. Uma vara de marmelo que tua mãe ou teu pai deixou de te passar a varinha, de te corrigir. Você sim, mulher, que também talvez nunca tomou numa varada da tua mãe, que também não quer dar uma varada no teu filho, só que o tempo que você foi criado foi um. O papo e o castigo já adiantavam. Hoje em dia, as mães estão criando filhos, estão criando crianças, jovens e adolescentes fracos que não sabem ouvir o não. E por não saberem ouvir o não, o que eles fazem? Quando eles ouvem o não, eles entram em crise. A rejeição bate no seu coração. E aí eles ficam em crises existenciais, em crises emocionais. Aí começa as depressões, as síndromes de ansiedades, porque não conseguem viver com a rejeição. E aí entra-se uma grande polêmica, mas agora como é que nós vamos fazer com esse monte de homens que foram criados, não aprendendo a absolver o não e aceitar o não como uma resposta
E quando eles são deparados, confrontados com o não, com o eu não quero mais, com uma rejeição, eles partem para o extremo do extremo do extremo, que é matar, tirar uma vida alheia. E muitos deles, não sabendo viver com essa rejeição, com este não, eles acabam também tirando as suas próprias vidas. E aí vê-se muito as mães chorando na beira do caixão, perguntando para si mesmas, aonde foi que eu errei? Olhando toda essa concepção que eu estou trazendo para você, e talvez esse assunto que eu esteja trazendo para você nesse vídeo, nesse podcast que você está me assistindo, você pode dizer, você pode ficar horrorizado, mas são fatos, e contra fatos não há argumentos. Fatos reais, fatos verdadeiros. Ontem eu vendo um telejornal, a polícia investiga o assassinato de um jovem. E quem foi o agressor? Quem era o assassino? Um amigo, outro jovem. E o que se levantou até agora foi que este amigo, ele tirou a vida deste outro amigo, porque o outro amigo o rejeitou, não queria ser mais amigo dele. Simplesmente por um fato de, eu não quero que ele seja mais meu amigo, então eu acho que ele também não tem mais que existir. Rejeição. Não sei ouvir o não. Eu não consigo trabalhar dentro de mim qualquer tipo de rejeição. Por quê? Vamos chegar lá. Há muito tempo, há muitos anos eu venho estudando como um líder eclesiástico a conduta da criação de mães. Não vou falar pais, vou falar mães que criam os seus filhos sozinhas. As mães que têm a função de pai. Parabenizo esta mulher, porque a minha mãe, por um período da vida dela, ela foi mãe e foi pai. Ela criava o filho na condição de mãe e educava o filho, a minha pessoa, também com o pulso firme do pai. Quando tinha que varinha pegar, a varinha pegava. Quando tinha que o castigo bater, o castigo batia. Hoje, a criação de alguns anos para cá, porque o índice de separação dos casais é gigantesco, de mães solteiras é gigantesco. Você chega numa sala de aula onde tem ali 15, 20 alunos, 60% daquelas crianças que ali estão são filhos de pais separados ou divorciados ou que já vivem num outro relacionamento. Vamos pegar a primeira leva, aquelas mães que criam seus filhos sozinhas, que tem dupla jornada em sua vida, em seu cotidiano diário. Ela sai de manhã para trabalhar, ela levanta mais cedo, ela arruma o filho, ela dá de comer, dá o café da manhã, organiza a mochilinha da criança, vai até a creche, deixa na creche, pega outra condução, se desloca até o seu trabalho, trabalha o dia inteiro, termina o trabalho, volta para cá, volta para a creche, pega a criança, vai para casa. Quando ela chega em casa, não termina o turno dela como terminou lá no trabalho. Ela tem todos os afazeres de casa, tem os afazeres da criança, tem que dar atenção da criança, também tem que descansar e também tem que imprimir a responsabilidade e a parte educacional do pai. E qual é a parte do pai? Agora eu vou falar um pouquinho com o homem, porque tem muitos filhos de pais que moram juntos, mas os homens não existem, porque os homens não querem assumir a sua paternidade, a sua responsabilidade como pai. E aí a mulher tem que assumir essa responsabilidade do pai, mesmo muitas vezes dos casos, o homem estando ali. E aí, na hora da correção desta mãe, que vive somente com seu filho e tem que dar educação para o seu filho, por ela passar muito período de tempo longe do filho, ela não quer exercer a paternidade, a parte do pai, da parte da educação do pai. Então o que ela faz? Ela simplesmente, quando o filho começa a pedir,
e chamar, implorar a atenção dela, o que ela faz? Ela para tudo e dá algo ou promete algo para que seu filho venha se comportar. Primeiro item, eletrônicos, celular. Vou colocar um joguinho para ti aqui e você fica sentadinho aqui olhando esse joguinho, esse filmezinho, esse desenhozinho, essa sériezinha, e você vai se entretendo com isso aqui, meu filho, porque a mãe, ela precisa fazer outros afazeres, limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, passar roupa, se organizar, descansar, porque no outro dia é o dia do São Pega. Estou errado? Se eu estiver errado, você pode taca no comentário aí. Se eu tiver certo, você também comenta. Se a tua vida, o seu cotidiano, exatamente como eu estou falando aqui, vai ali, coloca ali. E se é muito maior, coloca também, porque eu quero saber. Porque os próximos programas vão ser interativos, vai ser ao vivo, e eu vou estar lendo, vendo, visualizando o que você está comentando, e nós vamos estar conversando sobre isso. Porque o nosso assunto, o tema do nosso podcast aqui é assunto direto. Não temos por que estar tapando mais o sol com a peneira, porque nós vivemos hoje numa grande crise emocional dentro de uma cidade, dentro de uma terra, dentro de um planeta, dentro de um país que nós temos obrigados a viver até a volta ou até o Senhor nos chamar. Nós somos obrigados a passar por essa situação e como nós estamos administrando isso? Ei, homens que estão dentro dos seus relacionamentos, estão casados e deixam os seus filhos serem criados de qualquer maneira. Não usa uma varinha, não usa a sua autoridade, não estou falando, não estou falando papai ou mãe espancar filho, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que muitas vezes não é mais conversando, muitas vezes não é mais colocando de castigo ou tirando alguma coisa que o teu filho vai ter atenção, você vai conseguir chamar a atenção do teu filho. Você vai ser sim obrigado a pegar uma varinha e dar uma chamada nele para que ele possa entender a mensagem. Qual é a mensagem que você está passando para o teu filho? Qual é o tipo de adulto que você quer que o seu filho seja no futuro? Os pais estão criando os filhos de uma forma muito branda, muito natinha, muito por cima, muito superficial. Não estão se preocupando com a saúde mental dos meninos. Existe uma perseguição violenta já dentro das escolas, onde um conluio político quer dizer para os nossos filhos aquilo que eles são, e os pais estão deixando um sistema passar valores para os filhos, cujo qual quem tem que passar os valores, os nossos filhos têm que ir para a escola já com os valores de dentro de casa. Mães, pais, não pensem que a escola, que a obrigação da escola ou da tia da creche ou da creche é educar o seu filho. Não, a obrigação da creche é cuidar do seu filho. A obrigação da escola é dar ensino, matéria para o seu filho. A educação é responsabilidade e obrigação tua, pai, tua mãe. A obrigação é de você. Passar valores é contigo. Educar o teu filho, ensinar ele a sentar na mesa de uma forma correta, tratar as pessoas de uma forma correta, ser educado com as pessoas, é uma obrigação tua, é um dever cívico teu. Honrar vocês mesmos, honrar o pai e a mãe, é uma obrigação de você passar esses valores para os seus filhos, honrar e respeitar os avós, os tios, os vizinhos, as pessoas, é uma obrigação tua, passar esses valores, mamãe e papai. Não tentem colocar a tua responsabilidade na mão da professora, e é por isso que nós estamos criando, que estão muitos homens e mulheres que não foram criados, foram simplesmente
gerados e lançados para que o mundo crie. Estamos vivendo agora um outro escândalo aqui em Taquara, onde foi descoberto que um homem dentro de uma rede pequena de pedofilia, em mais de 16 anos, violentou mais de 700 crianças. Vou repetir, vai nas redes sociais, todo dia está no telejornal, que um abusador abusou de mais de 700 crianças e adolescentes, tudo por causa das redes sociais, porque os pais não querem mais passar um tempo com seus filhos e filhas e deixam seus filhos e as suas filhas dentro dos seus quartos fechados com computador, com webcam, com celular, com webcam, trancado dentro dos seus quartos, e ali tá bom porque não estão incomodando, porque o papai chegou cansado, a mamãe chegou cansada e eles têm que descansar, e eles colocam as redes sociais que criam seus filhos, os filhos. A responsabilidade é tua, varão. A responsabilidade é tua, varoa, de saber exatamente o que seu filho, a sua filha está assistindo lá, trancado no quarto. Com quem são os amigos dele ou dela? Quais são os relacionamentos que ela está interagindo? O que ela está visualizando? O que o filho está visualizando? O cuidado com essa geração de pedófilos começa dentro da casa, a formação do filho e da filha. Essa geração de homens que abusam, causando dor e levando até muitas mulheres à morte, isso vem da parte educacional de dentro de casa. E você, mãe, que cria o seu filho sozinha, não tenha receio de dar uma varada nele. Ah, mas eu passo o dia inteiro longe dele, agora eu vou castigar, mas é o teu compromisso, é a tua responsabilidade. Corrige ele com vara hoje, para ele não ser morto ou não se matar amanhã. Corrige ele com a chinelada bem pegada hoje, para que amanhã você não tenha que visitar ele no presídio, ou ele não ser morto por um traficante. É uma alerta, mãe, no mês das mães é uma alerta, que eu vejo muitas mães, e eu vi neste ano muitos filhos que estavam perto e não foram visitar suas mães, e as mães se sentiram abandonadas, e muitas mães se sentem abandonadas com os filhos que estão vivos. Mas o que foi? Não adianta eu dizer hoje, aonde foi que eu errei? Não adianta se martirizar, onde foi que eu errei? Enquanto há vida, há tempo de retroceder. Enquanto há vida, há tempo de mudar. É uma alerta que eu faço neste mês de maio. Você, mãe, que está criando filhos pequenos, comece a enxergar. Comece a pegar o celular dele, comece a se interessar no conteúdo que eles estão assistindo nas redes sociais, na televisão acaba que você está... Na televisão acaba, na Netflix, o que você colocou para ele trancado no quarto, vá lá ver o que ele está assistindo. Pegue o trabalho do colégio dele, pegue os cadernos deles, olhem os cadernos, analisem os cadernos, vejam como eles estão na educação, na escola. Se preocupe um pouco mais com o teu filho, com a tua filha, mãe e pai. Nós estamos vivendo num país hoje, cujo qual o sistema quer acabar com a família, quer acabar com as nossas crianças, querem doutrinar nossos filhos, nossas crianças de uma forma que eles possam manipular. Eu estou com um caso de jovens, adolescentes, pré-adolescentes, já estão na 7ª e 8ª série que mal sabem ler e escrever. E por um sistema que deixa se passar porque não pode rodar, porque a criança não é capaz de absorver o não, uma rejeição que vai mexer no psíquico e emocional dela. Ei, eu rodei 2 vezes na 1ª série e eu não morri, eu estou aqui com 52 anos e tenho barba branca para dizer, rodei mesmo e eu estou aqui. Sobrevivi. Vamos deixar que esse sistema continue imprimindo o ritmo que eles querem dentro da nossa casa? É um alerta que eu faço. Nos acompanhe nas nossas redes sociais.
Iremos erguer muitas polêmicas. Deixe o seu comentário, curta, compartilhe, porque daqui em diante, cada vez mais o assunto vai ser direto. Não vamos ter papa na língua para abordar assuntos que talvez mexam com você. E é este o nosso objetivo. Assuntos relevantes que mexam com você. Que Deus te abençoe e esteja com nós nos próximos capítulos desse assunto polêmico chamado Assunto Direto. Que Deus te abençoe e até semana que vem.